Apocalipse 14, de 1 a 5, nos diz assim a palavra de Deus. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Qual é o perfil do vencedor? Qual é o perfil do vencedor? Esse é o tema da nossa exposição nesta noite. E não pense que você vai ter aqui uma mensagem coach, daquelas que você vai sair com 5 ou 6 dicas para você vencer nos seus negócios, para você deslanchar no seu casamento ou nas suas muitas habilidades e prerrogativas pessoais. Não é esta a ideia que nós queremos trazer nesta noite. Você não vai ouvir sobre um perfil do vencedor para sair daqui e se tornar um grande empreendedor. Se esta é a sua expectativa ao vir à igreja, esta é uma motivação muito errada. Talvez uma palestra de empreendedorismo feita em uma aula magna de alguma faculdade, mas não, obviamente, na igreja, na casa do Senhor. Uma pena muitos pastores ou dito pastores não entenderem isso ainda. No entanto, qual é o perfil do vencedor? Quando nós lemos a palavra de Deus no texto de Romanos, capítulo 8, verso 37, o texto nos diz que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E esta expressão, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, faz com que muitos crentes, desapercebidos daquilo que diz o restante do texto de Romanos 8, se vejam nesta condição de invencíveis diante a todo e qualquer tipo de dificuldade da vida. Eu sou mais que vencedor diante de um câncer, eu sou mais que vencedor diante da pobreza, eu sou mais que vencedor diante daquele meu colega de trabalho que me perturba, eu sou mais que vencedor diante desta prova difícil de física, química ou matemática, quando na verdade o texto de Romanos está nos dizendo que diante de todas as condenações advindas do pecado, diante de todas as acusações que podem vir contra nós e todo tipo de perseguição que possa vir contra nós a fim de nos tirar da presença de Deus, em todas estas coisas, em todas estas tribulações que possam querer nos fazer separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diante de tudo isso, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas qual é o perfil desse vencedor? Se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, se nós em Cristo Jesus já estamos livres da condenação do inferno, se nós em Cristo Jesus já temos a remissão dos nossos pecados, como saber se eu me encaixo neste grupo e se eu sou um desses vencedores que Paulo fala ao escrever Romanos capítulo 8, verso 37, e que o nosso texto também de Apocalipse fala. Se você voltar os seus olhos a algumas páginas anteriores aí do capítulo 14, você vai ver lá no capítulo 12, que há um povo de Deus adorando e bendizendo o seu nome. Veja o verso 10, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram a Satanás. Venceram o acusador, venceram este que dia e noite se colocava diante de Deus a acusar os pecados. Será que você está neste grupo daqueles que venceram o pecado, daqueles que venceram o mundo, daqueles que venceram a morte, daqueles que venceram as acusações feitas por Satanás? Será que você é um destes, mais que vencedor, que não perderá a sua salvação, que tem já garantido para você a salvação e a vida eterna? É muito importante você saber se você tem este perfil do vencedor.
se você tem estas características que nós acabamos de ler aqui no texto de Apocalipse, capítulo 14. Porque conhecer este perfil e se ver nele é uma garantia e certeza de que no último dia nós estaremos com Cristo Jesus. O texto vai nos falar 3 características deste perfil do vencedor. Eles são marcados, comprados e separados. O perfil do vencedor tem estas características. Aqueles que venceram o mundo, aqueles que venceram o maligno, aqueles que venceram o pecado e venceram a morte, foram marcados por Deus, comprados por Deus e separados para a vida com Deus. Vejamos isto então em nosso texto. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Se você observar as perícopes anteriores, você vai ver esta expressão de alguém em pé. Quando nós vemos o capítulo 13, o verso 1, vi ainda do mar uma besta que tinha 10 chifres. Ela estava ali em pé. Veja o verso 18 do capítulo 12. Se pôs em pé sobre a areia do mar e chamou, convocou a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, para fazer oposição a Deus. Se há a realidade do dragão e os seus agentes se levantando para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja de Deus e fazer todo tipo de mal, amando de Satanás, por outro lado, há também na visão de João um outro de pé. E este outro é o Cordeiro, é Cristo Jesus. O que João está fazendo aqui é mostrar para a igreja que da mesma forma que se põe de pé o dragão, o opositor da igreja, para perseguir, para assolar, para fazer mal, também se põe em pé, do outro lado, o Cordeiro de Deus. Da mesma forma que existe a realidade da perseguição, a realidade da tribulação, a realidade das angústias, também existe a realidade de um Deus que é vivo, verdadeiro, Senhor dos senhores e Rei dos reis, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou, também Ele está de pé. Pode vir aquela besta que emerge da terra, aquela outra que emerge do mar, pode vir a força de um governo político representada nesta besta que emerge do mar, que vai perseguir, que vai fazer mal, que vai causar dano, que vai criar leis que prejudicarão a igreja. Pode vir esta outra besta que emerge da terra, que virá para, através de um falso ensino, de uma falsa religião, o falso profeta, trazer todo tipo de engano, ter aparência de cordeiro, mas no fundo, ser apenas um enganador. Podem surgir esses. Mas isso não significará jamais, em momento algum, que o nosso Cristo estará fora do cenário, fora da briga, fora da batalha. Muito pelo contrário. Os inimigos virão. A igreja estará no deserto, mas conosco, de pé, ao nosso lado, está o Cordeiro. Ele é visto de pé sobre o Monte Sião. A referência do Monte Sião aqui não é a referência geográfica daquilo no sentido literal do Monte Sião em Israel, mas de uma ideia da pátria celestial. O que João está tendo aqui é a visão do céu, do paraíso. O Monte Sião como sendo o lugar santo. Era o Monte Sião o lugar da adoração, o lugar da reunião do povo para culto ao Senhor. E ele vê no céu este povo reunido para cultuar a Deus, para bendizer o seu nome, para exaltar o seu nome. Visão semelhante João já tinha visto e registrado anteriormente. Quando nós lemos o capítulo de número 4, quando nós lemos também o capítulo de número 7, nós vemos João observando e tendo esta imagem dos crentes que estão lá no céu, louvando a Deus e bendizendo o seu nome. Lembre-se sempre, Apocalipse foi escrito para trazer consolo. Depois de uma mensagem assustadora sobre agentes de Satanás que viriam para assolar e atormentar a igreja, Deus agora vai apresentar para o seu povo consolo. Calma, virá este que trará dor, que fará danos, mas saibam, Cristo Jesus continua de pé, o Cordeiro continua reinando, e o povo de Deus, aqueles que estão partindo, inclusive, por terem sido mortos a fio da espada pela dura perseguição, estes estão com Cristo, e estes estão a adorá-lo. Então o texto vai falar de um número. Com ele, com o Cordeiro,
estão 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que representa esse número dos 144 mil? Significa que no céu, onde Jesus está, só existem 144 mil pessoas salvas. Se fosse assim, estaríamos perdidos. Porque com certeza, antes de nós, existiram muito mais do que 144 mil crentes. Já não faria sentido nenhum nós estarmos aqui louvando a Deus, orando e clamando por qualquer tipo de salvação, se o número dos eleitos e dos salvos está limitado a um pequeno número de 144 mil pessoas. Erra feio aqui os testemunhas de Jeová, que vão afirmar isso, que só há um grupo seleto de 144 mil pessoas que serão salvas. Pastor, mas o que representa esse número? Se você observar todo o livro de Apocalipse, as aparições de números estão sempre representando alguma coisa. Nunca são números literais, mas sempre num sentido metafórico, ou seja, são números usados para apontar uma realidade maior. João está tendo uma visão do extraordinário. João está tendo uma visão de coisas que fogem à compreensão humana, de coisas difíceis de serem colocadas num pedaço de papel. Daí a necessidade do uso de muitos símbolos. Daí a necessidade de você usar números e um tanto de ilustrações, justamente para tentar traduzir todo o espetáculo e o extraordinário que está diante dos seus olhos. Para que nós entendamos um pouquinho desta dificuldade de João em registrar as coisas, é só alguém chegar para você e pedir para que você descreva algo muito incrível e fora da curva que você tenha visto. Sabe quando você quer falar, por exemplo, a cor de alguma coisa? E aí você tenta buscar, olha, é uma cor laranja, aí a pessoa te mostra, não, não é bem isso, talvez um pouco mais parecido com sol no fim de tarde, também não é, talvez um laranja num tom puxado mais para o vermelho, e você vai tentando buscar formas e jeitos e meios para dizer aquilo que é difícil o outro entender com seus olhos. É isso que João está fazendo. Ele está tendo uma visão do extraordinário. João está tendo uma visão de coisas que extrapolam o seu tempo. Se ponha no lugar de João, por exemplo, vendo os últimos acontecimentos, contemplando talvez este cenário, crentes adorando com guitarras elétricas, instrumentos, caixas de som, um troço que emite uma luz, que aparece imagens na parede. Agora imagine o desafio de João de ter que relatar esse tipo de visão que é completamente diferente da sua cultura, diferente do seu tempo, diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. Imagine João tendo que descrever, por exemplo, uma guerra dos nossos dias, dos tempos modernos, sem arco, sem flecha, sem espada, mas com drones, com tanques de guerra. E o desafio dele de ter que colocar isso no papel, não à toa, talvez ele tenha se valido da expressão, era uma besta. Era uma besta, eu não sei o que é aquilo que emerge da terra, que emerge do mar. Como escrever, por exemplo, sobre um submarino, algo tão distante daquilo que ele já tinha conhecido? João está diante deste desafio. Como contar e falar sobre o número daqueles que estão no céu? João está vendo uma multidão. Em alguma medida, ele quer dizer que ninguém do povo de Deus ficou fora desta multidão. E para ilustrar isso, ele se vale do número 144 mil. O que isso representa é uma conta muito simples. Quantas são as tribos de Israel? 12. Israel é conhecido como o povo de Deus. Em Gálatas capítulo 6, fala que na nova aliança, todos aqueles que creram em Cristo Jesus, estes também são filhos de Israel. São filhos de Abraão. Fazem parte desta nação e deste povo. O número 12 representa então aí as 12 tribos, a totalidade do povo de Deus, do povo eleito do Senhor. E se você observar, lá no capítulo de número 7, há uma lista, onde cada tribo é citada, e o número para cada uma de pessoas das tribos é de 12 mil. O que João está fazendo é uma conta mais ou menos assim. Quem estava lá? Todo o povo de Deus. De todas as tribos? Sim. Em um número completo. Se você fizer a multiplicação de 12 vezes 12 mil, você vai ter 144 mil.
Pastor, esse é um número que a gente tem que ficar fazendo conta para poder saber quem é, quem não é, quem não vai. Não. O que João está dizendo é o seguinte: estava todo mundo de todas as tribos. Estava todo o povo de Deus de todos os tempos. Estava todo o povo de Deus do Antigo Testamento. Estava todo o povo de Deus do Novo Testamento. Estava todo o povo de Deus lá dos dias de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas também estava todo o povo de Deus daqueles que saíram do Egito. E todo o povo de Deus dos dias dos profetas. E todo o povo de Deus do início da igreja. E todo o povo de Deus que havia sido morto pela perseguição dos judeus e depois pela perseguição de Roma. Todo o povo de Deus. Todo este povo reunido. De todas as tribos, de todas as raças, de toda a língua, povo, tribo e nação, todo o povo de Deus estava ali. É isto que representa o número 144 mil. Estes são, então, os escolhidos do Senhor, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Tendo eles na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Sobre o que João estava falando anteriormente, sobre a marca da besta. E o que é a marca da besta? É um chip? É o código de barras? É a vacina contra o Covid? Não. A marca da besta é viver como o mundo vive e pensar como o mundo pensa. Por isso, na fronte, a forma de pensar mundana, e nas mãos, o jeito de fazer que o mundo faz. Quem não tiver o jeito do mundo, a forma desse governo que se opõe a Deus, a forma deste falso profeta que traz enganos e mentiras sobre Deus, quem não agir, não atuar, não pensar, não concordar, não militar em favor dessas causas que se opõem a Deus e a sua palavra, estes não compram, estes não vendem, estes não trabalham, estes não têm os seus direitos garantidos pela lei. Estes serão perseguidos. Mas se por um lado há a marca da besta, por outro lado, marca-se na fronte também os eleitos de Deus. Veja que João está fazendo este paralelo. Eu acabei de falar para vocês que haverão agentes de Satanás, agentes do dragão, se levantando contra o povo do Senhor. Mas eu apresento o outro lado. De pé está o Cordeiro, e o Cordeiro tem os seus escolhidos, e todos os seus escolhidos estão reunidos com ele, e não ficou ninguém de fora, e todos os seus escolhidos estão ali, ao lado dele, e também estes têm uma marca, e esta marca é a marca de Cristo Jesus, o Filho, é a marca de Deus, o nosso Pai. Está estampado na fronte, na face. Significa que esses agora são conforme a imagem e semelhança de Cristo mais uma vez. Estes agora refletem o amor de Cristo, a bondade de Cristo, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo. São estes os eleitos de Deus de todos os tempos e de todas as épocas. São aqueles que foram marcados pelo Senhor. Pastor, e quando se dá essa marca do crente? Conforme falamos na semana passada, repetimos aqui. Todo aquele que é a habitação do Espírito Santo foi selado e foi marcado por Deus. É o meu povo. Pertencem a mim. Minha propriedade. Meus escolhidos. Meus selados e marcados. Relembre disso lá no texto de Apocalipse capítulo 7, verso 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Virá o juízo para a terra. Mas calma, ainda não. Ainda há necessidade de selarmos o povo de Deus. Ainda há vidas a serem salvas. Ainda há corações a serem alcançados. Aguardem o juízo até que todo este povo seja meu, me conheça e me pertença. Deus ainda está marcando e selando corações. Que seja a vida dos meus filhos. Que seja a vida dos seus filhos. Que este selo e esta marca de Cristo alcance o seu casamento. Que este selo e esta marca de Cristo alcance aquela pessoa que você ama, o seu pai, a sua mãe, o seu parente. Que este selo e esta marca de Cristo alcance e cele aqueles que estão largados, amedrontados, presos a vícios. Porque o nosso Deus continua a selar e continua a salvar. Ainda é tempo de salvação. Mas a visão que João está tendo é deste povo marcado lá com o Senhor. Existe oposição, existe o anticristo, existe o inimigo, mas o nosso Cristo também existe. E ele continua a reunir os seus. Qual é a primeira característica do perfil do vencedor?
ele foi, antes de tudo, marcado pelo Senhor. Quando conhecemos a Deus, quando nos rendemos a Ele, através dos méritos de Cristo e da fé em Cristo Jesus, fomos marcados e selados pelo Senhor. É aquilo que vai nos dizer Efésios capítulo 1. Nós que fomos selados pelo Santo Espírito, depois de ter ouvido o Evangelho e nele crido. Você já creu no Evangelho de Cristo Jesus? Se sim, você foi marcado por Ele. Ele te pertence. Sabe por que nenhum crente marcado e selado pelo Senhor será possesso pelo diabo? Porque o diabo consegue enxergar esta marca. Quando ele olha para um filho de Deus, ele vê a Cristo. Ele vê o poder do Santo Espírito em nós. E onde Cristo reina, no coração que o Espírito habita, o diabo não entra. Na vida em que Cristo governa, o diabo não reina. No coração do selado e marcado pelo Senhor, o diabo não faz morada. Então é impossível, vou repetir, é impossível que um verdadeiro cristão caia possesso pelo demônio. É impossível. Se acontecer, não é crente, ou não é uma possessão demoníaca. Igreja que aparece muita gente caindo endemoniado, tem um problema sério. Tem muita gente que não crê em Jesus. Porque, irmãos, se fomos selados pelo Espírito Santo, não é que o diabo não possa fazer nada, ele se levanta contra a gente, ele faz o mal, ele vai nos tentar, vai fazer de tudo para nós cairmos, mas ele não terá domínio sobre as nossas vidas. Porque Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus por isso. Primeira característica do perfil do vencedor, ele é marcado pelo Senhor. Tem o nome do Pai e o nome de Cristo. Pastor, por que o texto não fala que tem o nome do Espírito? Porque ele só tem o nome do Pai e do Filho por conta da atuação do Espírito que o sela. Porque o Espírito é a própria marca. Então, irmãos, chegamos à segunda característica do perfil do vencedor. Eles também são comprados. Veja o verso de número 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Observe o que o texto está dizendo. Na visão de João, ele vê o cordeiro em pé. Ao lado do cordeiro está o povo de Deus. Só alguns, só os mais bonitos, só os mais prodigiosos, só os grandes profetas. Não, todo o povo de Deus. De todas as tribos, de todos os tempos, estão com Cristo. Foram selados e marcados e carregam o nome de Deus e do Filho. O que eles fazem? Entoam um novo cântico. Eles estão a cantar e a adorar. E sabe por que eles fazem isso? O texto nos responde. Porque eles foram comprados da terra. A relação que o texto está expondo, e que já havia sido trabalhada por Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, na carta aos Romanos, no capítulo 5, é uma relação de escravidão. Sem Cristo, éramos escravos do diabo. Éramos, por natureza, filhos da ira. Estávamos debaixo do reino das trevas. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele é um servo do diabo. Ele trabalha, é governado, age, pensa e vive em conformidade com o seu senhor, o diabo. E o único jeito de romper esta relação é se alguém pagar o preço. Pense na condição de um escravo. Eu quero tirar o escravo desta fazenda e levá-lo a outra. Como resolver? Paga o preço. Se nós já não vivemos o tempo da escravidão, e louvado seja Deus porque não vivemos, consideremos então um grande jogador de futebol. Você quer vê-lo jogando no seu time. O que fazer? Compre o passe dele. Ele só sai de um estado para outro se ele for comprado. Estes agora cantam um novo cântico, porque foram comprados. Mas comprados a que preço? O sangue de Cristo Jesus.
Alto preço. Alto preço. E o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, vai nos dizer isso. Tu que foste morto e com teu sangue compraste homens que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Estes que antes estavam debaixo de um Senhor que os maltratava, de um Senhor que os oprimia, de um Senhor que só dava a eles falsos prazeres, falsas alegrias, provisórias, passageiras, e depois os deixavam na lama. Este Senhor já não reina mais sobre eles. Cristo resgatou-nos do império das trevas e nos trouxe junto para o reino do Filho do seu amor. Esta é a obra de Cristo. Com seu sangue ele comprou os seus. Por isso estes adoram. Por isso estes cantam. Louvam ao Senhor. Eles entoam um novo cântico. Essa expressão é uma expressão muito belíssima, encontrada na Bíblia em diversos textos. Cantai ao Senhor um cântico novo. E eu me lembro quando criança que eu ouvi essa expressão na igreja, nos cânticos, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Eu ficava pensando, rapaz, mas será que toda semana a gente tem que compor uma canção nova, colocar a letra lá no grupo de louvor e cantar? É isso que tem que ser? Essa é a ideia do cântico novo? E se você não sabe, só um parêntese aqui, a criança é muito literalista, tá? A criança leva tudo no sentido literal. Eu vivo muito essa experiência com os meus filhos. Não adianta você falar brincando, com ironia. Se ele ouvir, ele vai entender, ele vai acreditar. Se você falar para ele, filho, não sai, que lá fora tem um dinossauro, ele vai te devorar, pode ter certeza que ele vai acreditar nisso. Ele vai abrir a porta com medo, pensando que lá tem um dinossauro. E eu ouvia isso, então eu ficava pensando, será que a gente tem que compor uma nova canção a cada semana? Essa é a ideia de cântico novo? E a resposta é, não, claro que não. Quando o texto fala de um cântico novo, significa a cada nova manhã, um novo motivo para louvar a Deus e agradecer o Senhor. Eles cantavam um novo cântico. Se num primeiro momento eles cantaram porque o Senhor os salvou, e num segundo momento cantaram porque talvez tiveram aquele primeiro livramento, ou aquele segundo, ou experimentaram uma cura, ou viram o sustento em suas mesas, agora eles estão com o Senhor, agora eles estão com o Cordeiro, agora eles não estão mais sendo perseguidos, agora eles não estão mais em condição de serem humilhados, agora eles não estão mais sendo obrigados a abandonar as suas casas, a abandonar o seu comércio, eles não estão sendo mais obrigados e tentados a se curvarem diante de ídolos, agora eles têm uma nova razão, e um novo motivo para cantar ao Senhor, para louvar ao Senhor, porque eles estão desfrutando da presença do Deus Criador dos céus e da terra, eles estão desfrutando da bondade de Deus, da graça de Deus, do consolo de Deus, eles estão diante do Cordeiro, e o Cordeiro lhe enxuga as lágrimas, eles estão diante daquele que lhes dá ensinamento, daqueles que lhe dá sabedoria, daquele que pode trazer paz, alegria ao seu coração, e cantam um novo cântico a cada dia. Nós conheceremos a letra desta canção, porque um dia também nós estaremos lá, conheceremos e desfrutaremos daquilo que eles, os nossos irmãos em Cristo que partiram, já estão desfrutando, e também nós, juntamente com eles, cantaremos um novo cântico, porque eles cantam. O texto dá um motivo em especial desta nova letra. Esta nova letra diz, Senhor, cantamos porque o Senhor nos comprou e nos tirou daquele velho mundo. O Senhor nos comprou da terra, do mundo, dos efeitos da queda, da opressão de Satanás. Cantamos, cantamos e adoramos. Eles faziam isso diante do trono. Claro! Cantar a quem mais, senão ao Deus que fez esta obra, ao Rei que está no trono e que realizou este feito. É a Ele que eles cantam. Eles cantam também diante dos 4 seres viventes, mostrando que não apenas os eleitos de Deus adoram ao Senhor, mas toda a criação. Metaforicamente, a forma de João falar que tudo criado por Deus está a louvar a Deus é usar essa expressão dos 4 seres viventes. O que habita na terra, no céu, no mar, nos ares, tudo adora ao Senhor, tudo louva ao Senhor, e o povo de Deus louva ao Senhor, e os anjos louvam ao Senhor. Todos bendizem o nome do Senhor. E também os anciãos, os líderes.
todos estão diante do trono, bendizendo o nome do nosso Deus. Qual é a segunda característica do perfil do vencedor? Eles foram comprados. Então vamos para a terceira e última característica. Estes também são separados. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Eles são separados e a primeira forma de falar desta separação do povo de Deus é dizer que eles não se macularam com mulheres. São castos. Pastor, o que isso significa? Que o povo de Deus, marcado e comprado, são só aqueles que optaram por não se casarem, não terem uma esposa. É um grupo especial, pastor? Talvez os 144 mil eunucos? Ou talvez os 144 mil solteirões que não conheceram o casamento nem o corpo de uma mulher? Não, não é disso que o texto está dizendo. O texto está fazendo uma analogia com aquilo que lá em Efésios já havia sido revelado. E também antes. Lá em Miqueias, lá em Ezequiel. A relação de Cristo como noivo com a sua noiva, a igreja. Estes, então, não se corromperam, aguardaram o encontro com o noivo. Há aqui uma dificuldade maior para nós entendermos, por conta da mistura do gênero, do masculino e do feminino, daqueles que não se macularam com as mulheres. E é mais fácil nós aplicarmos isso para as nossas vidas, quando você olha para a figura de um homem, um servo de Deus. Aquele que não se deitou com a corrupção deste mundo, com a grande meretriz que logo mais adiante será revelada aqui em Apocalipse. João está já nos dando uma introdução daquela grande Babilônia, a figura de uma mulher que aparecerá logo mais, na representação do mundo, na representação da sedução dos prazeres deste mundo, para estes homens, servos de Deus, igreja do Senhor, que não se corrompeu com a grande meretriz, que não se deitou com ela, que não se deixou levar por sua prostituição, que não se deixou levar por sua idolatria, estes que se preservaram castos em santidade, agora desfrutam da presença do Cordeiro. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Quando nós falamos de santidade, está aqui uma boa definição. É seguir Jesus e só Jesus. É trilhar os passos de Jesus e só de Jesus. É considerar a nossa vida numa constante imitação de Cristo, o nosso mestre. É considerar a nossa profissão, o nosso lazer, o nosso casamento, a nossa vida sexual, seguindo o nosso mestre, numa perspectiva cristã, bíblica, genuína, coerente ao Cristo que nos chamou para segui-lo aonde quer que ele fosse. São estes os vencedores. São estes os vencedores. Eles são para Deus. Olha que expressão belíssima que nós temos no final do verso de número 4. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Observe esta relação de propriedade. Fomos feitos santos para o nosso Deus. Fomos aperfeiçoados, separados para o deleite do Senhor e com o Senhor. Feitos para Ele, moldados para Ele. É fácil entender isso quando nós vemos aquilo que nos diz Efésios capítulo 5. E eu convido você a ir lá no texto e ver comigo o verso 25 em diante. Que nos diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja a relação noivo e noiva. Veja a relação
íntima, pessoal. Jesus se entrega pelo seu povo. Não quer que esse povo se deite com qualquer outro. Não quer que este povo ceda a qualquer meretriz. É a sua noiva, é a sua igreja, é o povo santo, é o povo separado, é o povo vencedor. Para que Cristo morreu e se entregou? Para santificar a igreja, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora veja o verso 27. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Separados em santidade para Ele mesmo. Quem são os vencedores? São os marcados, os comprados, os separados. Nesta separação, o Senhor nos faz santo, nos faz seus discípulos, nos apresenta para Ele, sem que ache em nós, de acordo com o que diz o verso 5, qualquer mentira ou qualquer tipo de mácula. Por quê? Porque Ele quer se agradar deste relacionamento conosco. Por isso Ele nos molda a sua própria imagem. Nós vimos nesta noite que ser mais que vencedor não pode ser definido pela sua conta bancária, pelo seu sucesso profissional. O mais que vencedor não é aquele que vai longe em seus negócios, que vai longe na sua vida acadêmica, que é próspero em todas as suas propriedades e bens. O mais que vencedor não é aquele que chega no final da jornada da sua vida e vê para si acumulada muitas coisas. Disto Salomão diz: vivi, tive muitas mulheres, comprei tudo o que eu queria, comi tudo o que estava diante dos meus olhos, e no final de tudo o que eu vi era que tudo era vaidade. Não defina a sua vida como um vencedor a partir do perfil de um vencedor que o mundo traça. Aqueles que venceram, aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus, são os marcados, os comprados e os separados. 3 aplicações para as nossas vidas, antes de encerrarmos. A primeira, se você observar no texto, quem é que marca o povo? Deus. Essa marca você não compra. Você não chega numa igreja, senta com o pastor e com o tesoureiro da igreja no final do culto e fala: ei, quanto custa o Espírito Santo? Quanto custa ser marcado e selado por este Espírito e ter esta vida de paz, bondade, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor? Quanto custa? Eu quero, me dá, eu pago. Isso não se compra. Tem esta marca e este selo, aquele que o Senhor mesmo marcou e selou. Você não consegue se oferecer para talvez de graça ir de um reino para o outro. Vou me voluntariar. Não quero mais este reino. Ei, Senhor, estou aqui de mala e cuia. Vim bater aqui neste novo império. Acho que aqui é mais bonito, mais interessante. Deixei o antigo, vim para o novo. Estou aqui, cheguei. Não é assim. Se Deus é soberano no ato de marcar, Ele também foi soberano no ato de comprar. Quem compra, compra o que quer, do jeito que quer e no preço que é justo. Significa que Deus é soberano na salvação, na hora de selar e na hora de comprar. Ele só comprou o que Ele quis. Só comprou o que Ele quis. Ele só comprou aqueles que Ele quis. E não pense você que foi por algo bonito que Ele viu neste produto. Claro que não. Éramos escravos, por natureza, filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos comprou, soberanamente agiu nesta direção. Mas também foi soberanamente que Ele nos separou. Não é você que um belo dia acordou: deixa eu ser mais santo, deixa eu ser mais bonito para Deus, deixa eu ser uma ovelha mais cheirosa. E cantou aquela música:
olha para mim, eu quero atrair o seu olhar. Não, você não consegue fazer isso. Quem te separa é Ele. Quem te escolhe é Ele. Quem tira as suas roupas sujas é Ele. Quem te faz santo e casto é Ele. É Ele o Senhor. É Ele quem marca, é Ele quem compra, é Ele quem separa os seus. O que fazer diante desta verdade sobre a soberania de Deus em todos estes atos que marcam um vencedor? Você só venceu porque Ele quis que você vencesse. Então, qual vai ser a sua postura? Adore a Deus, bendiga o seu santo nome, ponha em seus lábios um novo cântico. Este é o convite do texto. Você venceu. E não venceu por qualquer mérito que haja em você. E não venceu por qualquer bondade ou beleza que haja em você. Você venceu porque Ele te fez vencedor em Cristo Jesus. Então cante ao Senhor um novo cântico. Adore ao Senhor, bendiga o seu nome. Venha à igreja, contribua, faça o melhor para a glória de Deus. Sirva ao Senhor. Porque você foi marcado, comprado e separado para Ele. Não dá para ter uma vida medíocre no seu cristianismo, se você se vê como um mais que vencedor em Cristo Jesus. Não dá para ter uma vida mais ou menos de crente, uma vida mais ou menos em adoração a Deus, uma vida ali mais ou menos de serviço ao Senhor. Não! Não. Se de fato nos vemos como mais que vencedores, marcados, comprados e separados por Deus e para Deus, nos méritos dEle, tão somente dEle, a nossa vida toda tem que ser para adorá-lo. Senhor, me faz mais santo. Senhor, me faça te adorar melhor, com mais intensidade, te servir com alegria, contribuir com liberalidade, porque, Senhor, eu fui marcado, Senhor, eu fui comprado, Senhor, eu fui separado, Senhor, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu não posso fazer menos do que o meu melhor para a glória do teu nome. Segunda aplicação para as nossas vidas: vive em conformidade com o que você é. O que você é? Você é um mais que vencedor em Cristo Jesus? Então pare de viver na escravidão do pecado. Pare de viver todos os dias perdendo e sendo derrotado por Satanás em seus pecados e em suas falhas. Pare com isso. Viva em conformidade com quem você é. Se você é nova criatura em Cristo Jesus, viva em conformidade com este seu novo estado. Nada diferente disso. Se você tem a marca de Cristo, viva Cristo em evidência na sua vida. Se você já não mais pertence a Satanás e ao império das trevas, viva então como um servo de Deus, no mundo de Deus e para o reino de Deus. Se você foi separado para viver em santidade, não viva mais como o velho homem. Não vá mais aos mesmos lugares, não tenha mais os mesmos hábitos. Viva de acordo com a condição que Deus te deu hoje em Cristo Jesus. Viva como alguém que de fato é um vencedor. Mas eu quero pedir para que você volte os seus olhos mais uma vez para o nosso texto. E veja o verso de número 2 do capítulo 14. E trago aqui a nossa última aplicação. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Irmãos, o nosso texto fala que em meio a tudo isso, toda esta visão do povo de Deus reunido em torno de Cristo Jesus e louvando a Ele, toda esta visão tem no fundo uma voz. Sabe como aquele momento em que você está adorando a Deus, mas você não consegue deixar de perceber que tem uma voz ali no fundo. Algo está falando, algo está gritando. Calma, não se arrepia não. Não é nada desse tipo que você está pensando. Esta voz que está ecoando lá no fundo, gritando, que gritava enquanto o povo adorava e cantava ao Senhor. Esta voz era ao mesmo tempo voz de trovão, mas também voz de muitos arpistas tocando.
Significa que enquanto o povo de Deus adorava, vozes de juízo podiam ser ouvidas. O juízo de Deus estava sendo anunciado. O juízo de Deus estava sendo dito em todos os cantos. Mas também, vozes como harpas sendo tocadas poderiam ser ouvidas. Era o consolo do Senhor para os seus. E esta última aplicação, você é realmente um vencedor? Que tipo de voz você vai ouvir diante de Deus? Voz como de trovão anunciando juízo para a sua vida? Ou voz como de muitas harpas tocando para consolar o coração de alguém que estava morto, mas que agora reviveu? Em Cristo Jesus, podemos ouvir esta voz de consolo. Em Cristo Jesus, podemos ter dos nossos olhos toda lágrima enxugada. Em Cristo Jesus, poderemos ter no último dia a certeza de que somos mais que vencedores. Cristo Jesus nos comprou com o seu sangue, nos tirou do império das trevas. Viva para a glória dele. Viva para ele em santidade. E ouça esse consolo de harpas sendo tocadas para trazer paz ao seu coração, nesta certeza de que você venceu e de que você estará com Cristo Jesus. Se você ainda não creu em Cristo Jesus, se desespere com os trovões, se desespere com essa voz que clama por juízo, e aproveite porque ainda há tempo, Deus ainda está marcando os seus. Ore e peça: Senhor, marque o meu coração, cele a minha vida, compre-me com o teu sangue, mude a minha vida, me separe para ti, em nome de Cristo Jesus.